Se você tem dificuldade de produzir conteúdo no Instagram, eu vou resolver o seu problema de uma vez por todas, porque você não precisa sempre ter ideias novas. Eu vou te mostrar como que você vai transformar uma ideia em uma semana de conteúdo pronto para você, que é exatamente a mesma forma que eu faço aqui, lá no meu perfil, na verdade, no Instagram, porque aqui a gente está no YouTube, para poder produzir conteúdo de forma massiva, mantendo o posicionamento, fazendo uma lógica de repetição e fazendo com que as pessoas entendam realmente o que eu quero que elas tenham de percepção sobre mim e, como consequência, comprem aquilo que eu tenho para poder oferecer. Esse é o método que eu acabo utilizando aqui todos os dias, lá no meu perfil, e na maior parte dos casos as pessoas têm uma dificuldade muito grande em manter uma consistência de repetição. Eu sempre falo aqui em todos os vídeos que eu tô fazendo aqui nesse desafio de 365 dias fazendo conteúdo no YouTube, eu sempre falo para vocês que o maior erro do produtor de conteúdo, principalmente o iniciante, é querer sempre ter uma ideia nova, uma ideia diferente, fazer alguma coisa completamente fora da curva, sendo que na internet o que manda é rotina, é repetição, e só com isso você consegue firmar um bom posicionamento. Eu ali até o ano de 2024 eu produzia muito, sempre produzi muito conteúdo, mas sempre era buscando uma ideia inovadora, alguma coisa diferente, alguma coisa disruptiva, e a partir do momento que eu entendi que a repetição é a parte mais importante do processo, meu perfil começou a crescer de forma acelerada, principalmente utilizando conteúdos lo-fi, que é esse conteúdo mais leve, mais autêntico, falando diretamente para a câmera, utilizando formatos específicos. Então eu saio de um processo de produção profissional, digamos assim, que é o que normalmente as pessoas falam, que é aquele conteúdo com mais edição, com mais storytelling, com aquela loucura toda, que você demora muito tempo para poder fazer, e venho para um processo de produção de conteúdo mais leve, mais autêntica, e isso me aproximou muito mais dos meus potenciais clientes e me fez bater o recorde de faturamento no ano de 2025. Então a primeira grande coisa que a gente precisa ter na nossa lógica de produção de conteúdo, a gente precisa ter uma ideia central. E como que a gente define essa ideia central? Eu preciso saber exatamente para qual cliente eu estou conversando, qual é o meu potencial cliente, quem eu quero atrair para o meu perfil. Então, por exemplo, no meu caso, eu quero atrair para o meu perfil pessoas que estão começando no processo de produção de conteúdo, pessoas que já tiveram um bom engajamento no passado, mas não conseguiram manter esse engajamento ao longo do tempo, pessoas que travaram no crescimento do seu perfil, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ter ideias novas para poder produzir. Então esse é o tipo de cliente que eu quero atrair, com base nessas dores que eu quero atrair esses potenciais clientes. Então, antes de você pensar em como produzir o conteúdo, antes de você pensar em qual tema você vai falar, a primeira coisa que você precisa fazer é definir com quem você vai conversar. Então eu tenho muito claro, inclusive a minha persona, que é a minha potencial cliente, a gente colocou o nome de Ana. Então a Ana tem uma idade, ela tem dores, ela tem medos, ela tem receios, ela tem sonhos, ela tem referências. Então a primeira coisa que você precisa fazer é criar essa persona. E ela tem que estar escrita, porque todas as vezes que eu vou criar um conteúdo, eu estou pensando na Ana. Igual esse conteúdo que eu tô gravando pra você, eu tô pensando nela. Então na hora de escrever o roteiro, de colocar os tópicos aqui, eu pensei, qual é a dor que a Ana está sentindo que eu consigo resolver com esse vídeo? Se você não tem clareza disso, você vai ficar sempre em busca de uma próxima tendência, de um próximo hack viral, vai ficar em busca ali de o que eu preciso fazer para poder encontrar o hackzinho do algoritmo, e esse vai ser o maior problema que você pode passar. Então, quando eu tenho uma persona muito bem clara e muito bem definida, você pode inclusive até usar o ChatGPT para poder te ajudar na criação dessa persona. Quando você tem a persona muito bem definida, você vai conseguir ter uma clareza em para quem você está falando. Eu estava entregando uma consultoria de conteúdo para uma das minhas mentoradas e foi exatamente esse problema que eu resolvi nela. Por quê? Ela já era muito boa de produção de conteúdo, ela já produzia muito no TikTok, produzia muito no Instagram, já tinha ali um bom alcance, o perfil dela estava crescendo ali de forma consistente, mas não de uma forma acelerada, como eu gostaria que estivesse crescendo. E quando a gente foi identificar, ela não tinha clareza da pessoa que ela conversava. Então ela estava sempre em busca de, nossa, se eu fizer esse vídeo aqui vai dar mais visualização. Nossa, se eu fizer esse aqui vai dar mais visualização. Ela estava sempre pensando na visualização. Só que, como eu quero ajudar pessoas que são empreendedores, que vão ter alguma coisa para vender, seja produto, serviço, mentoria, aplicativo, loja, atendimento, não importa. Eu quero atrair o empreendedor para ajudar ele a crescer de forma consistente, a produzir conteúdo aqui na internet. Então, como ela é uma empreendedora, eu falei, não faz sentido você ficar buscando o hackzinho da visualização, sendo que você não está conversando com a pessoa certa. Se você não está conversando com a pessoa certa, você vai atrair, você vai até ter visualização, mas não vai transformar isso em dinheiro. Então eu vou dar um exemplo aqui de como que eu faço para poder transformar essa ideia, né, esse único conteúdo, essa única ideia em uma semana de conteúdo. Então vamos usar o exemplo aqui do conteúdo Como Crescer no Instagram.
Então eu vou produzir um conteúdo em que o tema central dele é como crescer no Instagram. Até para poder ficar um pouco melhor, como crescer no Instagram de forma acelerada. Perfeito. Então eu tenho várias formas de fazer esse mesmo conteúdo. Lembrando mais uma vez que eu não quero que você fique inventando moda, eu quero que você repita. Para a gente poder crescer de forma consistente no Instagram, principalmente com as pessoas reconhecendo o nosso tema, o nosso posicionamento e colocando a gente como autoridade em um determinado assunto, isso só vai acontecer com a repetição. Então a gente vai pegar esse mesmo tema de conteúdo, que é como crescer no Instagram de forma acelerada, por exemplo, e a gente vai distribuir esse conteúdo em vários formatos diferentes, em vários ângulos diferentes. Então eu fui anotando aqui na minha colinha, que vocês já estão acostumados aqui, para eu poder não ficar inventando coisa da cabeça e fazer um conteúdo mais direcionado para vocês. Então beleza, como que eu transformaria essa ideia em 5 dias de conteúdo de forma sequente? Então, por exemplo, eu poderia fazer um Reels tutorial. Então aquele Reels tutorial ali de 10 segundos falando, explicando ali, ó, vou colocar ali 5 coisas que você precisa fazer para poder crescer o seu Instagram de forma acelerada e o ouro tá ali na legenda. Então eu faria um videozinho rápido de 10 segundos com alguma ação específica, colocaria essa headline ali em cima, né, que é o textinho que a gente coloca e entregaria ali na legenda 5 formas para poder crescer de forma acelerada no Instagram. Então beleza, já pegamos um conteúdo e transformamos ele em um formato. Aí, isso segunda-feira. Na terça-feira, eu posso publicar uma lista rápida. Então, eu posso escolher aqui 3 coisas sobre esse tema específico. Então, eu vou pegar assim, ó, 3 coisas que eu aprendi para poder crescer o meu perfil de forma acelerada. 3 coisas que eu aprendi para poder crescer o meu Instagram de forma acelerada. E aí, eu posso fazer esse conteúdo de forma de uma lista mais rápida. Então, eu falo assim, ó, a primeira coisa que eu aprendi, posso até fazer nesse formato assim, gravado, ó. 3 coisas que eu aprendi para poder crescer o meu perfil de forma acelerada. Primeira coisa tal, segunda coisa tal, terceira coisa tal. E aí com isso eu consegui entender isso, meu perfil cresceu, tal. Beleza, esse é o conteúdo de terça. Eu vou inventar uma moda nova para quarta-feira? Não. Na quarta-feira, o que eu vou colocar? Eu posso colocar o erro comum. Então pode ser o erro comum que impede a pessoa de crescer de forma acelerada no seu Instagram. Percebe que eu estou mantendo a mesma ideia e eu só estou mudando o formato? Eu estou repetindo a mesma coisa só de formas diferentes. Então, beleza, eu posso colocar lá, comentar os erros, perfeito. Quando a gente vai para quinta-feira, eu posso mostrar os bastidores. Então, eu posso colocar assim, ó, como eu aplicaria isso que eu falei para você para poder ajudar a crescer o meu perfil no Instagram. Então, eu poderia, de repente, gravar os bastidores de tendo a ideia de um conteúdo para poder crescer o meu Instagram. Eu poderia filmar os bastidores de como eu produzo um conteúdo para poder crescer o meu Instagram de forma acelerada. Esse é o conteúdo de quinta. E na sexta-feira eu posso trazer uma opinião mais forte. Então eu posso trazer um conteúdo assim, ó. Ninguém fala sobre... Vou te mostrar o que ninguém fala sobre crescer de forma acelerada no seu Instagram. Percebe que é sempre a mesma coisa, eu só estou variando o ângulo, variando o contexto, variando o exemplo, variando o formato, mas sempre a mesma coisa. É assim que você constrói posicionamento em rede social. É assim que você vai se tornar conhecido ou conhecida por um determinado assunto. É apenas com a repetição que você vai fazer isso. Então beleza, eu já tenho uma semana de conteúdo, segunda a sexta-feira, e no sábado, sempre no sábado você não vai produzir conteúdo educativo, no sábado você não vai tentar ensinar nada. Sábado e domingo as pessoas estão descansando, ninguém pega a internet para poder aprender nada. Então no sábado é lifestyle, no sábado você vai mostrar você no restaurante com a sua esposa ou com o seu esposo, no sábado você vai mostrar, no domingo você vai mostrar indo na igreja, no domingo você vai mostrar o almoço em família, no domingo você vai mostrar que vocês foram no clube, no parque, você vai fazer um carrossel mostrando os melhores momentos do final de semana. Então sábado e domingo é hora de descompressão, é hora de você firmar um posicionamento como pessoa e não só como profissional. Então percebe que dessa forma eu consigo construir o conteúdo para a semana inteira, mantendo sempre o mesmo roteiro, mantendo sempre o mesmo contexto, mantendo sempre a mesma ideia central. Então não é ter uma ideia genial a cada dia, você vai pegar sempre a mesma ideia central e trazer ela para vários segmentos. Mas de repente você tem uma dificuldade muito grande em ter essa ideia central na hora de produzir o seu conteúdo. Você até entendeu, beleza, eu consigo colocar vários formatos, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em ter uma ideia central para eu poder conseguir trabalhar ao longo da semana. E é por isso, para poder resolver esse seu problema, que eu tenho o meu aplicativo, que é o primeiro aplicativo 100% focado em criação de conteúdo lo-fi. É o melhor amigo do produtor de conteúdo, principalmente para você que sempre trava na hora de gravar. Então lá você consegue ter ideia de novos conteúdos todos os dias, você consegue pegar as referências que você vê na internet e pedir ele para poder gerar novos roteiros para a sua persona, ou seja, para o seu potencial cliente.
Utilizando essas referências, você consegue construir seu calendário editorial lá dentro, você consegue organizar os seus conteúdos dentro do calendário do mês, você vai receber lembrete todo dia de manhã sobre o conteúdo do dia, sem falar que você consegue criar roteiros novos, você consegue criar headline, então, ou seja, é o melhor amigo do produtor de conteúdo. E aqui embaixo eu vou deixar o link para você assinar num valor super especial, que é exatamente a mesma ferramenta que eu utilizo para poder produzir meus conteúdos todos os dias lá no Instagram. Aproveita que é um preço extremamente especial para que você tenha esse aplicativo. E é literalmente um aplicativo. Você pode acessar ele tanto no computador, quanto pode ter ele aí na palma da sua mão, baixando nas lojas de aplicativo, fazendo a sua assinatura para você ter o seu melhor amigo te acompanhando todos os dias. Eu tô aqui todos os dias, segunda a sexta não, todos os dias, pelos próximos 365 dias, sempre meio-dia. Espero que você esteja gostando do canal. Não se esqueça de me dar mais sugestões de conteúdos, de ideias, de temas que você gostaria que eu trouxesse aqui, porque vai ser muito importante para mim esse projeto novo que eu tô fazendo aqui no YouTube, que é a única plataforma que eu ainda não consegui dominar, mas vai dar certo. Eu tenho certeza que depois desses 365 dias de vídeo, esse perfil vai estourar, esse canal vai estourar e eu vou ajudar muitas pessoas assim como você. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Não sei se está aparecendo o botão de hypar aqui, dá uma hypada no canal também para eu poder distribuir para mais pessoas. E a gente se vê amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!